Ele fez isso ontem, vou tomar a palavra dele aqui, já já ele sobe ao palco, cobrando a reforma administrativa. Por que esse projeto ainda não chegou? E faz algumas semanas que a gente ouve o governo falar, agora vai, semana que vem, semana que vem. Qual é o compromisso que o senhor faz aqui hoje com essa plateia, com esse movimento de apoio à reforma? De quando esse projeto vai chegar nas mãos do Congresso? Nós tivemos um momento mágico, em junho e julho do ano passado, que quase engatou. E o presidente da Câmara estava a 1000 por hora, porque ele conseguiu aprovar o primeiro turno lá da reforma da Previdência, e chegou a haver um ensaio do seguinte: vamos, na semana seguinte, fazer o segundo turno, e fazendo o segundo turno, aprovação na Câmara da Previdenciária, o Alcolumbre chegou a cogitar, presidente do Senado, chegou a cogitar de não sair em férias. E o Senado, então, aprovaria nas férias a Previdenciária. Os 2 turnos nas férias. Era um momento mágico. A gente chegou a sentar, conversar sobre isso. E aí, logo depois, entrava tributária, entrava administrativa. Podia ser um momento mágico. Mas a política é assim. E eu aprendi e valorizo o processo. O próprio deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, virou e falou assim: olha, eu não vou correr risco de não aprovarmos. Está havendo desacertos. E são desacertos republicanos. Tem deputado que fala, olha, eu preciso de saúde, educação lá no meu estado, eu só posso aprovar se tiver isso, se tiver aquilo. Quando há desacertos, justamente a competência na condução disso, que o Rodrigo tem, não posso submeter a uma derrota, eu preciso esperar isso um pouco. Na hora que espera um pouco, dá uma empurradinha, aí não saiu de férias, aí a gente perde um time, aí aquilo que estava pronto para ser mandado começa a circular dentro, começa a circular para um lado, aí começa a organizar a resistência. Então, houve momentos em que tinha muita resistência, inclusive a reforma administrativa. Essa resistência tende a aumentar, né, ministro? Eu acho que sim. Eu acho que do ponto de vista do papel do governo, como o governo se prepara para enfrentar isso, então, qual é o timing do governo? Bom, o resultado foi justamente que, quanto mais tempo passa, maior a desidratação dessas reformas. Né? E também não é só o governo, é dos 2 lados. Eu estou estudando uma base de transição, e também se a Câmara vira e fala, impostos disso aqui, de jeito nenhum, pá! Aí cai um secretário da Receita. Vai atrasar uma reforma, ou não? Um sujeito ficou 7 meses conduzindo, toma um tiro, cai a coluna central do tempo. Vai levar mais 1 ou 2 meses, até você reprocessar aquele negócio que estava acontecendo. Então, e isso é natural, não tem problema. O senhor não está com... Qual é a pressa que o senhor tem? Então, não, qual é o timing do governo? Eu acho o seguinte, uma coisa é o que nós queremos, nós vamos encaminhar tudo, esse é o compromisso. Vai administrativo, o compromisso foi do presidente, o presidente falou, eu vou encaminhar. O presidente da Câmara, corretamente, está pressionando a implementação, o ritmo das reformas. Está dizendo, olha, pode mandar que nós estamos preparados. Os acordos estão sendo brilhantemente conduzidos por eles lá. O presidente da República, ele chama, conversa com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, eles estão se entendendo, eles conversam sobre isso, e o compromisso está assumido entre eles. O presidente Rodrigo Maia falou, olha, pode mandar a administrativa aqui para nós começamos aqui pela Câmara, a tributária já vai para uma comissão mista, Senado e Câmara, o Pacto Federativo já está no Senado, então... O fatiamento, o ritmo de processamento, se é de uma vez, quem vai primeiro, eu confio plenamente na classe política. Eles é que têm que processar isso. É o presidente da República que sabe. Por exemplo, ele chegou um momento, ele falou assim, olha, eu não vou dar um pretexto, tá, essa briga na América Latina inteira, passeata, gente que quebra na rua, morreram 30, 40 pessoas lá no Chile. Presidente, eu não vou dar um pretexto, eu sei que vocês estão bem intencionados, mas eu não vou dar um pretexto para botar uma desordem aí na rua. Vamos esperar clarear um pouquinho, vamos para o fim de ano sossegado, começando o ano que vem, eu mando o administrativo. Então, o presidente nunca foi contra a reforma administrativa. O que ele fez foi uma questão de timing, foi tática, não foi estratégia. E ele agora quer atender o pedido do presidente da Câmara, que falou o seguinte, mandem a administrativa. O presidente da República disse o seguinte, nós vamos mandar, assim que o Congresso chegar, nós vamos entrar com a administrativa. Deixa eu aproveitar, então, uma última pergunta, para depois a gente ouvir o Rodrigo Maia.
qual é a meta que o senhor quer dividir aqui com a plateia hoje? Como é que a gente pode lhe cobrar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano? Qual é o compromisso que o senhor assume aqui hoje com o timing, com o conteúdo da reforma? Porque se há um movimento da sociedade civil desse tempo, eles também têm que se preparar para o que defender e que tempo, né? Eu acho o seguinte, a nossa meta é a transformação do Estado. Então, a reforma tributária, adoraríamos se ela fosse possível ser feita em 3 meses, 6 meses, estamos dando a nossa cota. O que nós vamos fazer? Vamos mandar justamente para não invadir território alheio. Eu não posso chegar para 5 mil municípios e dizer, olha, agora mudou isso aqui. A minha jurisdição é o governo federal. A Câmara pode, o Legislativo pode, mas o ministro da Fazenda não pode chegar e, olha, acabou o ISS, vocês agora não recolhem mais esse imposto, vocês vão fazer um IVA único aqui comigo e eu é que mando. Eu não vou fazer isso. Eu já senti que não é assim. O que eu posso fazer é o seguinte, olha, aprovamos o IVA, é um imposto mais eficiente, mais efetivo, vamos entrar com ele aqui. Estamos juntando PIS e COFINS, estamos entrando com o nosso IVA federal aqui. Estados e municípios estão de acordo? Municípios estão em dúvida, estados estão de acordo. Ok, 26 estados, acoplem. E aí é um equilíbrio geral. Nós vamos perceber o seguinte, tem gente que ajudou a formular a proposta do IVA único, que estava pensando em 25% de alíquota. E tem gente dizendo que, se for para botar os municípios dentro, chega a 30%. Isso destrói o setor de serviços brasileiro. Por isso que é um equilíbrio geral. Por isso que eu estava estudando uma outra base tributária, porque o Brasil e o comércio e os serviços brasileiros não aguentam um IVA de 30%. Então, é um problema dramático. Por isso que leva algum tempo. Mas eu tenho certeza que, quando essas contas começarem a entrar na Câmara, e daí a nossa proposta de colaborar, e eu estou aceitando justamente a orientação política do presidente da Câmara e do Senado, que é o seguinte, não vamos mandar uma terceira PEC, para não criar confusão. Desde o início nós queremos ajudar. Então vamos mandar propostas que possam ser examinadas e acopladas à do Baleia Rossi na Câmara, examinadas na parte de seletivos e de impostos, imposto de renda, a do Raul lá no Senado, que a dele era mais extensa do que a da Câmara. Então nós vamos mandando propostas para uma comissão mista. Se isso funcionar rápido, eu acredito na ideia que o presidente da Câmara disse, que é uma reforma prioritária e que nós vamos aprovar esse ano. Eu acredito piamente no que ele está falando e nós vamos fazer tudo para que isso aconteça. Então, vamos falar assim, o que nós podemos cobrar esse ano? A tributária, nós vamos fazer tudo para que ela aconteça. A administrativa, aí é uma questão de avaliação. Eu acho que é a mais simples de aprovar, porque justamente como nós desidratamos para não atingir os direitos dos atuais, ela praticamente não tem oponentes. Então, ela está muito simples de aprovar. Eu imagino que ela... Agora, se a gente quiser, ouvindo a opinião pública, botar um pouco mais, turbinar um pouco a proposta e botar a meritocracia, começar a enfiar também nos atuais, aí pode ser que tenha alguma oposição. Mas eu, de novo, delego isso para a classe política. Eu não tenho a capacidade de avaliação. Mas o nosso compromisso também é acelerar e entregar o mais rápido possível. O Congresso chegando, o presidente se comprometeu a mandar a nossa. Então, a nossa vai. Ela pode ir com algumas restrições, mas ela vai. Então, nós estamos falando de 1, 2 semanas, esse negócio chega lá. O Pacto Federativo já está lá, e o Pacto Federativo é o mais complexo, na minha opinião, é a mais importante de todas, porque ela recoloca a classe política no comando dos orçamentos públicos brasileiros. Ela responsabiliza, ela cria o accountability, mas, ao mesmo tempo, ela delega a classe política. A classe política foi empurrada para um corner que não é agradável, porque ela hoje não controla, quem controla é um software, o dinheiro está todo carimbado, e quando tem os efeitos desastrosos, o que acontece? Ela é que é responsabilizada. Então, ela está mal na opinião pública, então ela não consegue atuar e, ao mesmo tempo, ela é responsabilizada. A classe política vai dar um passo à frente, vai assumir isso, vai desvincular os fundos, vai pegar fundos. Tem fundos que foram criados por criaturas do pântano político, que tem esse tipo, qualquer comunidade humana tem, piratas privados, né, e burocratas corruptos. E foram criados esses fundos, às vezes, 50 anos atrás. Um morreu, o outro mora em Lisboa, o outro mora em Miami. E o fundo está aí até hoje, o dinheiro bloqueado.
nós vamos ter que desvincular, e o deputado, o senador Otto Alencar, já abraçou isso. O senador Oriovisto abraçou a emergencial. E o senador Márcio Bittar abraçou. Então, o trabalho do Legislativo é extraordinário. Em vez de clima de confronto, é um clima de total colaboração. De namoro? Eu diria que é mais. Já passou dessa fase. Porque a grande verdade é que é uma cooperação. Não há confronto. É uma colaboração. É uma aliança política de centro-direita. É o que está acontecendo. Houve uma aliança política de 30 anos de centro-esquerda. Agora é uma aliança de centro-direita. E ela está conseguindo encaminhar os temas. E a coisa está avançando. Então, eu acho que a coisa vai dar certo. E eu tenho esperança que... É claro que se você examinar 180 fundos, que é a desvinculação dos fundos, não vai dar para aprovar em 6 meses. 180 fundos demora um pouquinho. Agora, tem várias coisas que estão lá dentro que vão ser aprovadas. Eles vão aprovar uma parte aqui, aprovar uma parte ali, a outra fica para estudos. Então, isso eu acho que o Rodrigo e o presidente do Senado também, eles têm muito mais condição de avaliar do que nós. A nós cabe só encaminhar a estrutura da reforma. E agora eles vão calibrar, vão rechear, e eles vão dizer em que ritmo eles querem assumir isso. Se ele falar, ó, vamos desindexar tudo, desobrigar tudo, desvincular tudo, a classe política sentou no comando da economia. Acabou o superministro, não tem mais esse negócio. Quem é o ministro das Finanças da França? Quem é o ministro das Finanças da Alemanha? Quem conhece aí? Quem é o ministro das Finanças da Suíça? Ninguém conhece. Conhece o senhor, né? Hã? Agora, aqui o ministro anda com um sacão de dinheiro, todo mundo correndo atrás dele. Entendeu? E está errado isso. E está errado isso. Não tem, porque o dinheiro não é dele. Eu até explico isso para os outros ministros. Vem cá, vocês acham que o dinheiro é meu? Cada vez que um leva um dinheirinho para cá, sobra menos para vocês todos. Outro dia um circulou um negócio, precisamos disso aqui. Aí todo mundo, eu apoio. Eu falei, manda cada um quanto é que vai pagar. Porque apoiar é botar a mão no bolso e pagar. Apoiar não é falar, eu te apoio. Quanto é que sai do seu ministério para apoiar ele? Eu quero ver a força do seu apoio. Se você der 20 bi, eu acredito que você está apoiando. Se você der 350 milhões, você está só de conversa fiada. Tá bem, ministro. Muito obrigada, então, pela conversa.